Ora bem, vamos então resolver o exame de recurso 6 de fevereiro de 2023. Portanto, primeiro problema, considerar o circuito representado e para determinar o ponto de funcionamento estático do dia. Portanto, o primeiro ponto a fazer é, portanto, este é o terminal A, este é o terminal B, e determinar o modelo equivalente EVNA. Portanto, então, vamos lá fazer isto direitinho. Portanto, problema P1, 6 de fevereiro de 2023, esquema elétrico, uma fonte é 6 volts, uma resistência R1 220, o terminal A e o terminal B, isto, portanto, vai ser importante, porque aqui é o que vai lá ficar lá fora o dedo, depois uma resistência R2, uma resistência R3, uma fonte E2. Ora bem, então, o modelo de Thevenin, já sabemos fazer isto muito bem, portanto, tem que ser uma coisa muito rápida. Terminal A, terminal B. Isto é sempre a mesma forma que nós resolvemos sempre isto. Portanto, podemos fazer aqui R1 e depois aqui, atenção, sempre às polaridades. A seguir ao R1 vem o polo positivo do E1 e vai até B. E depois do A temos o R2, temos o R3 e depois temos o E2. E2 é um. Portanto, o E2 vale 3 volts, o R3 270, o R2 150, o R1 220 e o E1 6 volts. Portanto, isto assim muito rápido. A resistência Thevenin, podem ver que é R2 mais R3 e em paralelo com R1, portanto, RTH é igual a R2 mais R3, entre parênteses, em paralelo com R1. Portanto, isto vale 270 com 150, 420, em paralelo com R1, que é 220. Isto é eh, igual a 144,375 ohms. Depois, a tensão de Thevenin, já sabem como é que isto é. A maneira mais fácil é sempre fazer isto assim. Isto é o vosso VAB e agora vamos escolher uma malha assim, a passar assim neste sentido, em que, passando por este sentido, nós temos o quê? E1 é igual a R1 e 1 mais VAB. Claro, eu faço isto porque estou a admitir que passa aqui 1 e 1, mas este I1 é a corrente que passa assim aqui. Ora bem, e esta corrente, se nós fizermos coincidir uma malha com esta corrente, o que é que nós temos? Temos, por outro lado, vou por aqui, E1 menos E2 é igual a R1 mais R2 mais R3 vezes o I1. Portanto, o I1 vale E1 menos E2, portanto, 6 menos 3, 6 menos 3, a dividir pela soma daquelas, neste caso, destas três resistências, portanto, 150 mais 270 mais 220, portanto, 640. Isto dá, agora fazendo esta aqui a divisão, 3 a dividir por 640, isto dá 4,69 miliamperes, portanto, aqui se tira que o VAB é igual a E1, e E1 vale 6, menos R1, que vale 0,22 kΩ, vezes 4,69. Portanto, isto vai dar, vezes 220, menos 6, dá 4,97 volts. Portanto, conclusão. Nós aqui temos então que modelo? E aqui era muito importante
vocês vissem realmente como é que é o modelo. Porque o modelo, vocês vão ter aqui uma tensão de Thevenin que vale 4,97 volts, vão ter uma resistência de Thevenin que vale 144,38 e aqui o terminal B. Ora bem, agora vamos colocar cá o diodo. Ok? O diodo, este que está aqui, aqui. E agora o que é que vocês vão ver? Vão ver que o diodo fica polarizado inversamente. Ok? Inversamente. Portanto, conclusão. Para nós determinarmos o ponto de funcionamento, nós tínhamos que fazer o quê? Tínhamos que pôr a nossa, aqui, atenção, VD, a corrente ID, portanto, isto é qualquer coisa assim, a característica que nos é dada. Isto é o que nos é dado. Ok? 0,7, aqui é 1, pronto, não interessa. Ok, reta de carga, como isto está no sentido contrário a VD, o VAB é ao contrário de VD significa que aqui está para este lado. Então o que é que isto vai dar? Vai dar aqui menos 4,97 com uma reta de carga aqui que vale 4,97 menos 4,97 a dividir por 144,38. Portanto, que é a corrente de curto-circuito. Dá o limite da reta de carga. Então, onde é que está a reta? Onde é que está o ponto de funcionamento? O ponto de funcionamento está aqui, na interseção. Portanto, qual é o ponto de funcionamento? O ponto de funcionamento o quê? Vai dar VD menos 4,97 volt e D 0. Pronto. É isto a resolução do problema 1. Portanto, como podem ver, todo o tipo destes exercícios, há uma lógica, há um pensar. Quando se decoram as resoluções, não damos conta dos detalhes. Aqui o diodo, ao contrário, significava que a resolução era muito rápida. Era este ponto. Ponto final. Ora bem, problema 2. Vamos já fazer no mesmo vídeo os problemas todos. Problema 2. Problema 2, normalmente, parecem complicados, mas reparem, vocês vão ver que este exercício é muito, muito simples. E problema 2 diz o seguinte, portanto, temos aqui o nosso sinal de entrada, Vin, tem uma fonte de tensão de 2 volts, tem uma resistência R1 de 270, tem um diodo Zener, que conduz nos dois sentidos, assim. Depois tem aqui o Vout, e aqui, em paralelo com a saída, temos um R2 e 3 volts. Ora bem, então vamos lá ver. Pá, antes de escrever qualquer coisa, vamos olhar para o circuito e pensar. Que sentidos de corrente nós podemos ter? Nós podemos ter sentidos de corrente assim, o diodo conduz neste sentido, e aqui a condição de condução é VD. Isto é um circuito. Por exemplo, na alternância positiva há de ser assim, e na alternância negativa há de ser ao contrário, porque o diodo conduz ao contrário que o diodo Zener. E quando for assim, nós procuramos a condição de VZ. Assim procuramos a condição de VD, assim procuramos a condição de VZ. Então, quantos pontos de comutação isto tem? Bem, só temos um diodo e é o diodo Zener. Teremos duas situações, ou dois pontos de comutação. Uma delas é a condição para VD e outra é a condição para VZ. Então, quando é que se verifica VD? Pronto, então, agora vamos escolher uma malha. Aliás, a malha vai ser sempre a mesma. A malha vai ser sempre assim. E agora, nesta malha, vamos fazer sempre a malha, o somatório das tensões ao longo dessa malha é igual a zero. Então, o somatório destas tensões todas, vamos ter menos Vin, mais 2, mais R1 vezes um I qualquer, mais um VD, mais um R2 vezes um I qualquer, mais 3 igual a zero. Só isto. Então, daqui o que é que nós temos? Se o diodo estiver desligado,
Aqui não há corrente, aqui não há corrente. Logo, isto é igual a zero, isto é igual a zero. E fica o quê? Vamos isolar o VD. VD é igual a Vin menos 2 menos 3. Ok? Portanto, quando é que aquele díode vai conduzir no sentido direto e assim ter um VD? VD maior do que 0,7 é equivalente a dizer que Vin menos 5 maior que 0,7, Vin maior que 5,7. Ou seja, quando Vin maior do que 5,7, o díode conduz no sentido direto. Ok? E se conduz no sentido direto, o que é que ele vai conduzir? Ele vai conduzir uma corrente assim, que vai chegar aqui e vai fazer este percurso. Portanto, vamos pôr aqui a corrente I. Então, qual será a tensão de saída? A tensão de saída Vout, o que é Vout? Vout é igual a R2 vezes I, ou seja, esta que é da tensão aqui, mais esta que é da tensão aqui. Portanto, R2 vezes I mais 3. Só falta saber quanto é que é o I. E o I, quanto é que vale este I? Ora bem, este I, nós podemos chegar aqui e aproveitar esta equação para saber qual é aquele I. Então, se nós pegarmos nesta equação para saber qual é o I, vamos lá, vamos então eh, isolar esse I. Portanto, R1I mais R2I é igual a quê? A Vin menos 2 menos VD menos 3. Ou seja, o I é igual a Vin menos 2 menos 0,7 menos 3 menos 5,7 a dividir por quanto? Por R1 mais R2. Ou seja, 1,27 kV. Ok? Então, quanto é que é Vout? Agora vamos passar para aqui. Isto vai ser igual ao R2, que é 1K eh, sobre 1,27 vezes VI menos 5,7, tudo isto mais 3. Ora bem, reparem bem, Vout é igual a isto, mas isto só é válido para VI maior do que 5,7. Ok? Ora bem, agora, segunda condição. Segunda condição, que este bocadinho da folha ainda dá para isso, é fazer a mesma malha, só que agora procurar a condição para VZ. Então, vamos lá escrever a mesma equação, que vai ser a mesma. Reparem, nós vamos fazer tudo igual, só que aqui o que é que vamos ter? Reparem na diferença. Menos VIN, vou seguir a malha outra vez, mais 2, mais R1 vezes I, só que aqui, em vez de ser mais VD, é menos VZ. Porque agora é a condição de ele conduzir ao contrário. Menos VZ mais R2 vezes I mais 3 é igual a zero. Então, o que é igual a VZ? Bem, agora vamos lá ter cuidado com as contas. Menos VZ é igual a VIN menos 5. Ok? Penso que não me enganei. Portanto, isto será zero, isto será zero, é VIN menos 5. Portanto, VZ é igual a menos VIN mais 5. Qual é a condição para que o díode conduza inversamente? Ou seja, apresente VZ. Quando VZ maior do que quanto? Do que 3 volt, que é o que aparece aqui no enunciado, 3 volt. VZ maior do que 3 é equivalente a dizer que menos VIN mais 5, isto tudo tem que ser maior do que 3. Ou seja, menos VIN maior que menos 2, VIN menor do que 2. Ok? Acho que não me enganei. VIN mais 5 maior do que 3, passa para aquele lado, fica menos 2. Ok? Pronto.
Nestas condições, quanto é que vale Vout? É a mesma coisa. Ou seja, vamos aproveitar a mesma expressão. Vout continua a ser R2 vezes I mais 3. Só que agora como é que é o I? O I temos que ver. Vamos lá àquela expressão na mesma. Podemos ir outra vez fazer isso tudo. Ou seja, R1I mais R2I é igual a VIN menos 5, só que agora mais VZ. Ok? Então isto fica I é igual a VIN menos 5 mais 3 menos 2 a dividir por 1,27K. Então quanto é que dá o Vout? Vout, vou pôr aqui, espero que percebam, Vout há de ser igual a 1 sobre 1,27 vezes VIN menos 2, tudo isto mais 3. Ok? Portanto, aqui está a expressãozinha, mas isto só é válido para VN menor do que 2. Certo? Agora reparem, o que é que acontece a seguir? Já temos os dois pontos de comutação. Já temos os dois pontos de comutação. Está em 5,7 e 2. Ok? Vamos agora tentar esquematizar isto de uma forma assim mais expedita. Ou seja, vamos lá ver o que é que acontece. Portanto, temos aqui o Vout, temos aqui o VIN, temos aqui o 5,7, temos aqui o 2, ok? São pontos de comutação. Quanto é que é, quando o VIN maior do que 5,7, quanto é que isto vai dar? Isto vai dar aqui, vamos pôr aqui um 3. Quando VIN é igual a 5,7, reparem, quando é 5,7 menos 5,7 dá 0, vezes isto é 0 mais 3. Então um ponto é este aqui, 3. E a gente sabe, não vamos fazer aqui grandes contas, porque isto também são tópicos de resolução, mas nós sabemos que, por exemplo, a 3, à medida que o VIN vai aumentando, nós vamos somando aqui uma parcela. Portanto, isto em vez de ser perfeitamente na horizontal, isto vai ter uma inclinação. Reparem, é muito importante na resolução eu perceber se vocês entendem que isto é horizontal ou é inclinado. Eu não dou tanta importância a saber quanto é que é a inclinação, porque esta inclinação era muito fácil. Eu escolho aqui o VN igual a 9,7, menos 5,7 dá 4, 4 a dividir vezes 1 a dividir por 1,27, dá aqui qualquer coisa para somar aos 3. Portanto, há uma inclinação. Depois, quanto é que é VIN? Quanto é que é VIN? Desculpem, quanto é que é Vout para VIN menor do que 2? Ora bem, quando VIN menor do que 2, a tensão de saída há de ser, reparem, para VIN igual a 2, a tensão de saída há de ser 3. Para VIN, por exemplo, para 0, por exemplo, para 0 ou para um valor inferior a 2, há de dar aqui uma componente negativa que com 3 vai dar uma coisa assim. Vai dar aqui uma inclinaçãozita. Ok? Compreendido? É só olhar para aqui. Isto parece estranho, mas é mesmo assim. E no meio? No meio é fácil. Quando o diodo está desligado, não há corrente nesta resistência, a tensão neste ponto é igual à tensão neste ponto. Logo, a tensão de saída é 3. Portanto, isto há de dar qualquer coisa como isto. Ok? Isto é que é a função de transferência. Compreendido? Portanto, depois, o resto era relativamente fácil. Era pôr aqui a tensão dos 12 volts de pico, 12 volts, e depois mostrar que o sinal estaria todo
praticamente tudo que for acima dos 3 volts aparece mais ou menos cortado. Portanto, é uma questão agora, este ponto aqui ser aqui, este ponto aqui ser aqui, este ponto aqui ser aqui. Portanto, isto vai ao fim e ao cabo comprimir a onda de entrada numa onda assim com uma variação muito limitada. Certo? Portanto, isto seria o problema 2. Finalmente, problema 3, eu até considero que esta parte prática, para quem tivesse estudado minimamente, eram testes para fazer, para ser feito em, digamos, meia horinha à Benfica. Ora bem, problema 3. O problema 3 é um problema já muito conhecido, portanto, vocês podem ver aqui de lado o circuito, tem R1 e R2. Para calcular R1, R2, RC e RE, não diz qual é o valor do ganho em tensão, logo, como é que nós fazemos isto? Já viram que o IC no ponto Q é 2000 mA, isto leva a que IC máximo é igual, neste caso, a VCC sobre RC mais RE é igual a 4000 mA, com VCC igual a 15, portanto, isto dá que RC mais RE é igual a 15 a dividir por 4000 mA. Portanto, 15 a dividir por 4, penso eu que dará 3.375, 3.75 kV. Agora, claro, sem eu saber quanto é que é o ganho, não sei, vou dividir isto como bem me apetecer. Ora bem, por norma, eu ponho sempre RC maior do que RE e posso pôr, é uma escolha, escolho RC igual a 2 kΩ, RE igual a 1,75 kΩ. Nada mais fácil do que isso. O problema não depende de mais nada. Depois, para calcular R1 e R2, se quiserem fazer um esquemazinho à parte, portanto, isto vai ser importante. Portanto, reparem aqui, RE é igual a 1,65 kΩ. Aqui passa a corrente ICQ, que é igual a 2000 A. O beta é igual a 200, significa que o IBQ é igual a 2000 A a dividir por 200, portanto isto dá 10 microamperes, ok? E o que significa que aqui eu vou fazer passar em R2 uma corrente de 10 IB, em R1 passa a corrente 11 IB, logo isto acaba por ficar muito, muito, muito fácil se calcularem o valor da tensão em VB. Portanto, no ponto B, o VB é igual ao VBE mais RE beta mais 1 vezes o IB. Isto dá qualquer coisa como 0,7 mais 1750 vezes 201 vezes 10 microamperes. Quanto é que isto dá? 10 levantado a 6 menos vezes 201 vezes 1750 dá 3,51 volt mais 0,7 dá 4,2175 volt. E, portanto, quanto é que é o valor de R2? O valor de R2 é igual simplesmente a VB a dividir por o 10 IB. Portanto, isto é igual a 4,21 a dividir 10 vezes 10 microamperes são 100 microamperes, 100 levantado a 6 menos, isto dá 42,175 kΩ, e depois o R1 é igual a VCC menos VB a dividir por 11 IB, isto dá 15 menos 4,2175 a dividir por 11 vezes 10 microamperes, isto dará 15 menos 4,2175 a dividir por 11 vezes 10 levantado a 6 menos, devo me ter enganado,
15 menos 4,2175 a dividir por 11 vezes 10 levantado a 6 menos, isto dá 98,022 kV. Pronto, e a linha estava feita. Depois, a linha B. A linha B, deixa cá fazer aqui atrás, a linha B, as vossas características. Ora bem, as características é a coisa mais fácil que há, se nós tivermos já rotinado as coisas todas. Portanto, aqui na característica de saída IC, VCE, característica de entrada IB, VBE, reta de carga, aqui será 0,7, 10 microamperes na entrada, isto aqui não há nada que saber. Na saída, temos aqui o IB igual a 10 microamperes, característica paramétrica. Depois aqui VCC 15 volt, o VCE no ponto Q, portanto metade, 7,5 volt, o IC no ponto Q, 2 mA, aqui o limite da reta de carga, VCC sobre RC mais RE é igual a 4 mA. O que é que falta mais? Portanto, aqui está tudo. Pronto. Se quiserem pôr isto mais bonito, aqui umas coisas, pronto. Agora aqui, pronto, aqui é que eu vou ver se realmente sabem o que estão a fazer ou não. Quais são estes limites? Estes limites, é preciso ver uma coisa. Qual é o circuito de entrada que alimenta a base do transistor? A base do transistor, reparem no circuito. E não vamos fazer de cor. O circuito de entrada vai ser um circuito que é assim. Vocês têm aqui a base do transistor, tem aqui a base ligada R1, VCC, e depois tem aqui o R2, e depois tem aqui o RE. Ora bem, isto é a mesma coisa que passar o R1 para aqui com o VCC, ok? E quando isto acontece, o que é que isto é equivalente a ter um circuito que tem aqui um RB, que é estas duas em paralelo, R1 em paralelo com R2, com a tensão aqui. E esta tensão que está aqui não é nada mais do que isto faz um divisor de tensão, ok? Esta parte passou para aqui, pronto, fica o quê? Fica, esta tensão fica R2 sobre R1 mais R2 vezes o VCC, e depois tem aqui o transistor e aqui o RE. Ora bem, nesta malha toda que temos aqui, o que é que se passa aqui nesta malha? Passa-se nesta malha que VBB é igual a VBE mais RB/IB mais RE, beta mais 1 IB, ok? E quanto é que é o VBB? O VBB vale R2 sobre R1 mais R2 vezes VCC igual a VBE mais R1 em paralelo com R2 vezes IB mais RE beta mais 1 IB. Ok? Depois, o que é que temos aqui? Com estas expressões, o que é que nós poderíamos, ou melhor, se calhar aqui será mais fácil vocês verem. Quando o IB é igual a zero, o que é que vocês têm? Quando o IB é igual a zero, quanto é que é VBE? VBE vale VBB. Portanto, isto aqui é VBB. Quanto é que vale VBB? Vale R2 sobre R1 mais R2, VCC. E quando o VBE é igual a zero, quanto é que é o IB? Ora bem, o IB vale, e agora aqui faz VBB sobre o RB mais o RE beta mais 1. Pronto. Agora substitui o VBB e o RB e já tem os limites. Quando esta pergunta é colocada, o que eu quero saber é isto. Não é memória fotográfica e isto toda a gente sabe fazer agora. E os limites da reta de carga aqui é que eu os quero ver a fazer. Portanto, tomem nota nesta parte que está aqui. Ora bem, a linha C. O que é que nós temos aqui na linha C? Na linha C,
calculo as impedâncias, portanto, as impedâncias isto são tópicos de correção, portanto, vou já pôr. Quanto é que vale Z out? Z out vale aproximadamente RC, se quiserem podem pôr mais o XC2, mas é muito pouco. E quanto é que vale o ZIN? ZIN vale R1 em paralelo com R2, que é o vosso ZB, mais o HIE mais RE beta mais 1. Pronto. E depois o ganho em tensão. AV é igual a menos RC sobre RE, que no meu caso vale menos 2K a dividir por 1,75K. Pronto, cada um há de pôr o que quiser. Depois, a linha 3D, um hipotético sinal VIN, e agora aqui reparem, o sinal na tensão na base, o sinal no coletor e V out. Agora, eu vou fazer aqui. É mais prático fazer aqui. Repara, vamos imaginar que aqui é um sinal qualquer que vale isto. Não interessa qual é a amplitude. Qual é o sinal que está ali? O sinal que está ali é um sinal tem o mesmo aspecto, só que este está centrado no valor de VB que vocês calcularam, que é os tais 4,21 volt. Ok? Portanto, aqui pode ser 0, pode ter a componente contínua que quiserem, pode ser 0, pode ser 20, pode ser menos 20, não interessa. Quando passa o condensador do outro lado, a componente AC vai ficar pendurada no valor de tensão VB. Depois, o sinal no coletor de T1. No coletor de T1, o que é que vocês vão ter aqui? Vão ter um sinal que está invertido, assim, uma sinusoide invertida. E qual é a componente DC? A componente DC aqui vai ser. Qual é a componente contínua aqui neste ponto? Vai ser VCE, portanto, vão ter esta queda de tensão, mais esta queda de tensão, o valor DC. Portanto, este valor aqui de DC vai ser o VCE no ponto Q, lembram-se quanto é que era? 7,5 volts, mais RE beta mais 1 vezes o IB. E aqui, à saída de V-out, quanto é que é? O condensador tirou-lhe a componente contínua. O sinal vai ser assim. Aqui, 0. DC, 0. Portanto, reparem, não é preciso fazer grandes contas. Aliás, nem fiz conta nenhuma. É só mostrar o que é que vai acontecer ao longo do amplificador. Depois, considere o circuito alternativo para a resistência do emissor e dimensione para ter um ganho 10 vezes ao calculado anteriormente. Ora bem, isto era para pensar um bocadinho, e é muito fácil. Porquê que é muito fácil? Porque reparem, quanto é que vale este RE vai ser substituído por uma soma de duas resistências, com um condensador. O que é que tem que acontecer aqui? O que tem que acontecer é que, em termos de polarização, este RE1 e este RE2, a soma deles quanto é que tem que dar? Ou seja, RE1 mais o RE2 tem que ser, no meu caso, porque eu escolhi assim, tem que ser 1,75 kΩ. Ok? Agora, o RC, a soma tem que dar isto. A soma resistiva tem que dar esta mesma resistência. Só que agora, o RC sobre o RE todo, o que é o RE todo? É o RE1 mais o RE2 em paralelo com o XCE. Isto tudo tem que ser igual a quê? A menos 10 vezes quanto? Reparem que eu tinha posto no meu caso, porque eu distribuí as duas receitas desta maneira. Tem que ser 10 vezes 2 sobre 1,75. Pronto. A partir daqui, o que é que vocês teriam que fazer? Claro que a maior parte da cotação está toda aqui. Ou seja, quando vocês escolhem isto, vocês têm que distribuir
isto de uma forma em que dê para fazer esta conta. Ou seja, isto tudo, eu aqui se calhar o que é que eu iria fazer? Pá, muito fácil. Ia pôr aqui, por exemplo, 0,25 quiloohms. E aqui quanto é que ia pôr? Ia pôr 1,5 K. A soma dos dois dá 1,75, só que depois 1,5 em paralelo com o condensador, isto baixa muito e isto tudo baixa muito, permitindo aumentar o ganho 10 vezes. Prontos. E é esta a resolução da prova de recurso de 6 de fevereiro de 2023. Obviamente tinha algumas coisinhas, mas têm que pensar. Vocês não podem fazer eletrónica sem ter o mínimo destas considerações em termos de análise de circuitos. Eu considero que o teste, pá, não é difícil, nem muito trabalhoso. Tem é que saber o que é que se está a fazer. Prontos, estimados alunos, até breve.